Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar mais uma aula do nosso curso de automação de testes em C Sharp, do zero à integração contínua com Azure DevOps. Na aula anterior, nós aprendemos a fazer essa classe do Driver Factory, onde ela vai gerenciar manipular os drivers, que são os navegadores, né? A gente pode associar drivers como navegadores. Toda vez que eu falar driver, se associa com navegadores. Por exemplo, Chrome, Firefox, o Edge. Né? A gente aprendeu a instanciar esses navegadores e também a realizar ações dentro desses navegadores nessa classe, como ações como navegar informando URL, fechar o navegador, dar um refresh na página, entre outras ações. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar a classe Action Factory, que ela manipula as ações do usuário, as ações que são feitas no navegador, por exemplo, no Chrome, Firefox, no Edge. É meio que simular os passos, as ações que o usuário está fazendo no navegador, em determinado site, né? Abrir o Visual Studio aqui, temos a pasta Configurations, Factories. Dentro da Factories nós criamos uma classe Action Factory. Eu já criei as classes logo para ir adiantando essa aula. Aí eu criei uma classe aqui Action Factory, onde eu estou estendendo a classe Driver Factory. O que significa? Vou clicar no Ctrl aqui, clicar no Driver Factory, que todos os atributos e os métodos dessa Driver Factory eu vou poder utilizar, vou estar herdando na minha classe do Action Factory. Tudo que tiver na Driver Factory vai ter na Action Factory. Quando eu instanciar Action Factory, eu já vou ter implícito tudo que tem na Driver Factory. E aqui a gente criou um método que espera o elemento existir na tela. Por exemplo, vou abrir aqui. A gente está vendo aqui o site do Seu Barriga, que eu vou utilizar ele no curso para automatizar, né? E esse campo de input aqui é um elemento. Esse campo do password é outro elemento. Esse botão aqui de entrar é um elemento. Login, novo usuário, tudo isso são elementos de uma tela, de um navegador. Eu volto para o código, aonde eu tenho aqui um método que vai me retornar um elemento da tela. Ó, encontre o elemento. Aí eu passo um localizador, né, que é uma referência para encontrar um elemento. E tem um timeout aqui que por padrão eu ponho 10 segundos. Olha, eu quero que você procure na tela por padrão 10 segundos tal elemento. Se ele existir, me retorna um elemento. Se não, vai ter uma exceção, vai ter uma falha que o Selenium vai retornar para nós. E vamos ver isso no nosso console. E essa parte aqui, timeout for maior que zero, se o 10, por exemplo, for maior que zero, eu vou ir para essa primeira linha aqui. Ó, new, eu quero que me retorne um WebDriver wait, quer dizer o quê? Eu vou esperar no driver web até me retornar esse elemento aqui. Aqui, ó, até que me retorne esse elemento por 10 segundos. Eu vou me esperar 10 segundos. Agora, se
o timeout for tipo 0, aí ele vai para essa linha aqui de baixo. Se a pessoa que está automatizando informou 0, ele vai para esse aqui de baixo. Esse daqui de baixo é nativo do Selenium, ou seja, ele não tem espera de 10 segundos, ele vai direto. Ó. Se for, vai logo. Se não tiver, dá erro. E o segundo método é um método que espera a existência de elementos, mas é uma coleção de elementos. Aqui eu tenho um public, somente coleção de que? De um web elementos. Ele vai me retornar uma coleção, um array de vários elementos que tenham tal característica, tal localização, né? E em 10 segundos por padrão que vai esperar. Mesmo esquema, ele vai fazer o driver esperar até que encontre esse elemento em 10 segundos. Método que verifica se um elemento existe. Esse outro método aqui, ele retorna booleano. Se um elemento existe, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Existem elementos. Aqui tem o nosso locator e aqui tem um timeout. E a gente vê que a gente utiliza esse by aqui e esse timeout dentro desse find element. E esse find element é justamente esse método que a gente já criou na Action Factory, na linha 16. Aí a gente vai receber esse find element aqui, o by dentro desse find element, o timeout aqui também. Vocês vão entender como utilizar essa Action Factory nessa aula mesmo, porque além de criar a classe Action Factory, eu também vou debugar a criação de cenários de teste aqui também, utilizando essa classe, para ficar parte teórica e parte prática para vocês assimilarem de uma forma melhor nessa aula. Aí, esse try aqui, ó, tente encontrar o elemento. Se o elemento for encontrado, ele vai retornar true. Se não, se o elemento não for encontrado, ele vai retornar false. Aqui tem outro método de existElement, só que a assinatura dele é diferente, porque além de ter o by e o timeout, também tem um string de texto, né? Eu quero que me passe um texto de falha, caso aqui, ó, se não existir um elemento que eu estou querendo encontrar, então eu quero que a automação fale com o texto que eu quero falar. Por exemplo, não consegui encontrar a mensagem de login válido. É tipo essas mensagens aqui que a gente quer botar. Tem aqui o método de clear, que limpa um elemento. Por exemplo, esse input aqui, ó, se ele tiver preenchido aqui, ele vai, aquele método de clear vai limpar aqui as informações. Aqui é um método de inserir texto em um elemento, é o sendCase, que é a mesma coisa do sendCase do Selenium mesmo. Eu só pego esses métodos do Selenium e otimizo, fazendo o quê? Se o elemento esperar 10 segundos antes de quebrar, ou sei lá, se demorar muito mais na sua aplicação, você põe 60 segundos para esperar um elemento, né? Mas se não fosse otimizado aqui, com esse método aqui, provavelmente ele não ia esperar, ele ia verificar um segundo, se o elemento não está na tela, ele dá erro, o Selenium dá erro. Mas esse jeito aqui, eu otimizo o funcionamento do Selenium, né? E o que esse sendCase vai fazer? Eu vou verificar se o texto aqui não está vazio primeiro, porque eu não posso inserir
um texto vazio dentro do elemento, né? Não faz sentido. Eu encontrar o elemento e tá vazio aqui o que eu quero inserir nele. O próximo método é um sendCase, só que ele não é com um locator, ele já é um web element. Eu pego o elemento e insiro um texto já. Um elemento que foi encontrado já e insiro um texto. Mais para frente a gente vai utilizar esses métodos aqui. Eu vou mostrar o exemplo de como utilizar esse ou esse método do Action Factory. O clique aqui é para clicar num elemento. Ó, espera o elemento. O timeout padrão aqui também é 10 segundos. Temos o outro método aqui de clique também, já num elemento, não é mais num by, é num element. Ponto clique. Eu tenho também um clique pelo index, onde eu vou clicar aqui dentro de uma coleção de elementos que tem a mesma característica. Eu vou clicar no index 0, por exemplo. Se eu tivesse... finge que esse botão de login aqui não é login, é entrar. Ou seja, eu tenho esse botão aqui de entrar e esse botão aqui de entrar. Se eu pesquisar pelo texto do campo, aí tem dois elementos que têm o mesmo texto. Aqui é o array 0 e aqui é o array 1. Se eu quiser clicar nesse aqui, eu informo a index 0 ou somente o método clique. Agora, se eu quiser clicar nesse daqui, eu tenho que fazer esse click by index e botar o número 1, porque ele é o array 1. Tem o select aqui. Esse select aqui é para trabalhar com combo box pelo texto do combo box. E aqui pelo index do combo box, pela posição que está a opção no combo box. Aqui tem um método de retornar texto, aqui tem um método de retornar texto pelo index, retornar texto pelo atributo. Eu vou dar um exemplo para vocês mais para frente de todos esses métodos. E por que eu deixo todos esses métodos aqui? Mesmo você sem utilizar esses métodos, é bom você ter, porque se você precisar de pegar um texto de um elemento, por exemplo, eu quero pegar o texto que está aqui no password. Eu tenho esse método aqui, ou aqui no e-mail. Eu tenho esse método aqui que vai me retornar o texto que está dentro do input, onde eu posso fazer o meu ponto de verificação nos meus testes. Verificar se existe o texto também. E esse verificar se existe o texto é o que? Eu tenho uma mensagem esperada, certo? Que eu quero que o sistema me apresente. Esse current message é o que? A mensagem que está no sistema. Se a mensagem esperada é igual à mensagem do sistema, ok. Mas se elas não forem igual, então eu vou apresentar uma mensagem de erro. Contains text, né? Se a mensagem do sistema contém uma mensagem esperada, ok. Se não, eu vou lançar uma exceção. Olha, o texto informado não contém o texto que eu estou esperando. Não precisa de ser exato aqui. Ou seja, aqui deve ter o texto que eu estou esperando. Aqui é para alterar as abas. Aqui, por exemplo, eu estou nessa aba aqui. Quando eu uso aquele método, eu consigo fazer o meu driver vir para essa outra aba aqui e utilizar e fazer as ações dentro dos elementos da outra aba.
Sem essa alteração de abas, eu não vou conseguir fazer ações em elementos de uma aba que não está selecionada pelo driver. Zoom in, zoom out, zoom por porcentagem. Deixa eu ver, zoom por porcentagem. Eu posso informar a porcentagem aqui. Mouse hover, se eu quiser só dar um mouse hover num elemento, tem esse método aqui. Scroll para o elemento, mas talvez vocês nem utilizem aqui, mas é um método que pode ser utilizado, que vocês podem necessitar lá na frente, por isso que eu deixei aqui. E aqui tem um accept alert, ou seja, toda vez que aparece um JavaScript de alert na tela, se você quiser utilizar esse método accept alert, ele vai dar um OK, vai aceitar a mensagem de lá, né, do alert da tela. E essa classe do Action Factory, vai ter até métodos que não estão aqui que você vai poder criar pensando em ações do usuário. Se for ações do usuário, você vai colocar aqui nessa classe. Assim como no Driver Factory, se for ações do navegador, eu coloco no Driver Factory. Por exemplo, navegar, maximizar, é tudo referente ao navegador. Tudo que for referente ao navegador, eu ponho na Driver Factory. Tudo que for referente a ações do usuário, eu ponho na Action Factory. Tudo que eu preciso que o usuário verifique, retorne, etc., eu ponho nessa classe aqui do Action Factory. Eu fiz aqui uma classe de execução de scripts de teste dessa funcionalidade de autenticação desse seu barriga aqui, de realizar esse login aqui. Aí dentro dessa classe aqui, eu vou abrir para vocês. O que que eu faço? Eu já crio uma variável chamada Action Factory e dei o nome dessa variável de ações, actions. Aqui, esse setup é o seguinte, quer dizer o quê? Antes de eu executar os minhas annotations de teste, que são realmente os meus cenários de teste, aqui eu tenho 3 cenários de teste. Antes de executar esses passos que estão aqui nesse teste, eu vou executar os passos que estão aqui no setup. Aí, depois de executar os passos do setup, eu executo os testes e depois de executar os testes, eu vou lá e executo o teardown, que é destruir a seção do navegador, onde eu vou estar dando um kit aqui e terminando o meu teste. Ou seja, por exemplo, ele faz primeiro isso aqui, depois esse teste aqui, esse cenário aqui e depois o teardown. Aí ele vai para o segundo cenário, ele faz essa execução aqui, depois esse segundo cenário aqui e depois essa execução aqui de fechar. Terceiro, ele faz a execução inicial aqui, depois ele faz a execução dos passos aqui do cenário de teste e depois ele fecha o nosso cenário. Aqui nós temos um Public User. Eu criei tipo uma model em Design Patterns falando, é um modelo de usuário. Eu criei ele com esses atributos de nome, e-mail para registrar, para utilizar no registro, e-mail para realizar um login válido, um e-mail inválido para realizar um cenário de login válido e também um password. E, então, toda vez que eu for aqui e der um new aqui no user, esses campos de name vão ser setados esse valor, esse campo de e-mail vai ser setado esse e-mail, de e-mail register vai ser setado além esse valor, também vai concatenar, ou seja, vai juntar com esse método aqui que retorna data e hora.
eu criei uma classe de DateHelper justamente para ajudar a manipular as horas e transformá-las em string. Eu criei aqui a classe DateHelper, criei aqui os métodos aqui, por exemplo, esse método aqui, ele é um método estático, ou seja, eu não preciso de dar um new nessa classe DateHelper para chamar esse método aqui. Aí eu posso utilizar fazendo o que? Chamando a classe, ponto, o nome do método. Se eu tirar o static, como eu já mostrei nas aulas anteriores, eu não vou mais poder chamar a classe ponto outra coisa. Eu vou ter que fazer o quê? Um new, vou ter que instanciar a classe primeiro para depois chamar o método. Mas como eu não preciso de instanciar essa classe, eu vou deixar ela estática. Aí temos um método que vai me retornar aqui uma string, onde eu converto a data de agora em string, só que no formato ano, 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 mês, mês, dia, dia, hora, hora, minuto, minuto, segundo, segundo. Aí eu vou, tipo assim, vai dar fabioaraújo.alves@email.com, ano vai ser 2021, mês 10, dia 14, aqui vai dar 04, 41 e 10 segundos. Vai ser mais ou menos um monte de número aqui. Eu utilizei essa técnica aqui de gerar e-mails novos, nomes de e-mails novos, para toda vez que eu registrar esses nomes de e-mails novos, não cair num cenário que eu não quero, que é o e-mail já cadastrado, e-mail duplicado, por exemplo. Aqui eu tenho aqui esse e-mail, quando eu quero informar um e-mail inválido. Eu quero fazer o cenário de que me apresente a mensagem, olha, seu e-mail está inválido, ocorreu um erro na autenticação. Aí o password aqui, né, é para passar a senha. Aí, ok, eu tenho essa variável do user. Eu tenho aqui o meu by aqui, o meu locator do meu input de e-mail. Como é que eu faço para ver? Eu clico no botão direito aqui, inspecionar. Aí aqui, ó, eu tenho o ID e-mail. Dentro desse nossa tag aqui de input, eu tenho um atributo chamado ID, que o valor dele é e-mail, certo? Aí aqui eu falo, ó, eu quero um elemento que o atributo ID dele tem o valor e-mail. Aí, a partir disso, ele vai conseguir localizar esse campo de e-mail. Aqui é o input de senha, né? ID é a senha. Inspeciona aqui. Ó, input, que o ID aqui, ó, atributo ID, valor, senha. A partir desse mapeamento aqui, eu consigo ver onde é que está o meu campo de senha, o meu campo de input. E esse daqui é um método de localização diferenciada de elementos, né? Que o Selenium tem. É um método bem dinâmico, onde eu posso encontrar, por exemplo, tem uma ferramenta aqui muito boa, que é o ChromePath. Clico aqui, ó, digito aqui ChromePath, clico aqui e instalo essa ferramenta. A partir do momento que eu instalo a ferramenta, eu consigo clicar aqui e ChromePath. Clico um botão direito nesse botão de entrar aqui.
Aí eu inspeciono um elemento, por exemplo, ó, o button eu consigo achar por um caminho relativo aqui, um mapeamento relativo desse campo, onde eu vou achar que ele é um botão, ele é tipo botão e contém esse texto aqui dentro desse botão, esse texto entrar. Então, é só copiar aqui e colar aqui. Buttons contém um texto entrar. Então, aqui eu já mapeei também o botão de entrar. Uma mensagem de e-mail obrigatório também, senha obrigatória. Se eu clicar aqui sem informar e-mail e senha, aí me informa essas mensagens aqui, ó, elas estão dentro de uma div, certo? Estão dentro de uma div, eu quero que dentro de uma div contenha esse texto aqui. Dentro de outra div contenha esse texto aqui. E também de login válido contenha esse texto aqui. Fazendo de uma forma mais prática, eu vou debugar agora. Pode ser até os 3 cenários de uma vez. Eu vou clicar aqui, debug. E vou explicar linha por linha aqui da execução que está acontecendo. Por exemplo, essa linha aqui, ó, viu que o que iniciou o script foi aqui, do setup. Aqui que começa tudo. Eu tenho essa variável chamada actions, ela não tem nada ainda. Ela vai receber um action factory, vai instanciar tudo do action factory para eu poder utilizar os métodos do action factory e implicitamente também usar os métodos do drive factory pela herança. Como eu estou herdando o driver factory, eu também posso utilizar os atributos e métodos do driver factory aqui. Aqui, a mesma coisa da aula passada, onde ele vai criar aqui um driver. Aí eu criei aqui uma classe, onde eu tenho aqui os valores de Chrome, Firefox, Internet Explorer. Opa. E eu poderia criar aqui outro também, que é o Edge, que eu esqueci. É Edge. Pronto. Eu quero que rode pelo Chrome. Não, eu não quero que rode pelo Chrome, eu quero que rode pelo Firefox, aqui, o Internet Explorer, o Edge. Vou botar pelo Edge aqui, só para mostrar aqui como é que funciona. E depois de criar o driver, eu vou passar para esse driver aqui do Action Factory, não, do Driver Factory, para ele poder fazer um maximize, porque se tiver vazio eu não vou poder maximizar, né? Que ele não vai saber qual é o browser, o navegador que está sendo solicitada a maximização do navegador e navegar e tudo mais. Ó, por exemplo, agora ele vai abrir um navegador, abrir um Chrome. Add é nulo. Ah, é porque veio nulo porque eu criei essa variável agora, ela não recebeu valor nenhum, né? Mas então vamos de Chrome mesmo. Maximizou, certo? Agora vamos lá para a próxima linha, ele vai dar um navigate. Navegou? Beleza. Veio para o site Seu Barriga. Agora eu vou dar um new no user, aonde a partir daqui eu tenho e-mail
e-mail registrado, inválido, essas informações tudinho aqui que eu vou utilizar aqui. Ó, inválido e-mail, o password, o e-mail certo, o password, e depois, quando realizar o login, eu vou poder ver se tem esse nome aqui mesmo. Beleza, ele já fez o setup, agora ele vai para onde? Ele vai para essa linha aqui de baixo aqui. Apertar F4. Agora ele vai clicar no botão de entrar. Clicou no botão de entrar. Aí, depois de clicar no botão de entrar, ele vai verificar se existe uma mensagem de e-mail é um campo obrigatório. E ele passou. E existe a mensagem aqui. E-mail é um campo obrigatório e ele vai verificar se existe a mensagem de senha é um campo obrigatório. Aqui também passou. Ou seja, o que eu fiz aqui nessa classe, nesse método aqui de teste, que foi o nosso test case, o nosso primeiro test case, que é validar campos obrigatórios dentro da funcionalidade de autenticar o usuário, cenário de autenticar o usuário. Depois de instanciar essa variável, eu posso utilizar os métodos aqui. Eu dei um clique aqui no botão de entrar, dei um clique aqui sem informar nada, né? Ele verificou se existe um elemento, e esse elemento aqui do e-mail, da mensagem de e-mail existe. E se não existisse, ia apresentar aqui, ó, o e-mail, a mensagem de e-mail obrigatório não foi apresentada. Ou aqui, a mensagem de senha obrigatória não foi apresentada. Aí eu avanço e depois de executar aqui todos esses passos aqui dessa annotation de teste, ele vem para o teardown, que ele vai limpar o cenário para começar outro cenário. Ele vai fechar esse navegador aqui agora. Ele já fez aqui os testes desse cenário, ó. Fechou o navegador e vai executar a segunda vez. Action Factory, vai criar um Chrome, que o Edge ainda está nulo. Maximizar, navegar, vai instanciar um user. Agora sim a gente vai utilizar essa variável user aqui com os valores. Primeira coisa que ele vai fazer é dar um actions send case. Send case aonde? Ni e-mail e senha. Onde a gente passou aqui no send case aqui o nosso by, certo? Clica com o botão Ctrl, fica apertado no botão Ctrl e clica na variável que ela vai lá para cima. Ó. Aqui a gente tem um by, certo? E o que pede aqui no send case? Ela pede um by, um text e se você quiser botar um timeout, você põe também, não de 10 segundos, né? Tipo assim, esse campo aqui ele está demorando mais aqui no meu sistema, eu vou botar 30 segundos para esperar. Até 30 segundos, na verdade. Não quer dizer que ele vai ficar 30 segundos, não. Quando ele encontrar, se der um segundo, ele encontrou, pronto. Aí eu vou, aí ele vai dar um send case, ó. Já botou, ó, teste @invalidsLogin, que é justamente esse valor aqui dessa user aqui, que toda vez que instancia ele aqui, ele vai lá e seta dentro desse atributo aqui, dessa classe, esse valor aqui, ó, teste @invalidsLogin. Ele setou, eu fui lá e peguei esse valor e utilizei. Agora eu vou usar a senha. Vou passar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou a senha?
passou a senha. Agora ele vai clicar no botão de entrar e, ó, a mensagem problemas com o login do usuário. Aí eu vejo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem a nossa div, problemas com o login do usuário, a gente vê se esse elemento existe. A gente quer que esse elemento exista. E verifica o que? Não existem elementos. Se, por exemplo, que beleza, se não existe, aí ele vai quebrar a automação e enviar o erro, que é esse aqui, ó, invalid login message was not displayed. Ou seja, a mensagem de login válido não foi apresentada. Ok. Depois de executar o teste, o que ele vai fazer? Primeiro ele executa o setup, depois executa o teste e depois executa o teardown. E vai fechar. Pronto. Passamos agora para o nosso terceiro cenário de teste. Mesma ação, ó. Toda vez executa a mesma ação. A action acabou de instanciar. O driver vai criar de novo. Vai maximizar. Vai navegar na URL. Ó. Acabou de abrir. Vai instanciar esse user, que já está instanciado das outras execuções, né? Aí depois ele vem aqui para o nosso terceiro test case aqui, número 3, que é realizar o login mesmo. Eu vou informar o e-mail, fabioaraújo.alves@email.com. fabioaraújo.alves@email.com. Agora eu vou informar a senha, que é 126456, clicar no botão de entrar. Depois de clicar no botão entrar, ele vai ter essa mensagem aqui, bem-vindo, Fábio Alves. Aí eu vou ter aqui esse texto aqui, bem-vindo, user.name, ó, Fábio Alves. E eu estou verificando se contém o texto. E se não conter esse texto de bem-vindo, Fábio Alves, vai apresentar essa mensagem. Um erro ocorreu enquanto logava no sistema. Passou tudo certinho, vem para o teardown e ok. Dá play aqui e os 3 cenários passaram. Se vocês quiserem até eu vou simular um erro aqui, certo? Vou botar esse ID aqui, ó. Não tem como encontrar ele. Vou botar 30 segundos não, vou botar só 10 segundos, que é o padrão que está aqui, para não ficar muito tempo da aula, né? Vou rodar aqui o segundo test case. Run. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. 1, 2, 3. Ele abriu no Edge. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí deu erro. Aí o que ele falou? Ó, estourou um timeout depois de 10 segundos. Aí não encontrou o elemento. Aí tem um locator aqui. Método CSS, ó. E-mail e tudo mais. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.